Olá, bem-vindos a mais um episódio do Córtex Frontal, o videocast para o jornal Sol, onde discutimos sempre a política com caixa alta. Aqui, já sabem, não vamos perder tempo nem um segundo com assuntos de sumenos ou de segundo plano. Aqui sim, faz e discute-se política. Para este episódio convidei um gestor e empresário e também ativista, porque vamos falar de um assunto muito especial. Todos os que têm pequenas e médias empresas, ou que trabalham em pequenas e médias empresas, vão certamente gostar de ouvir. Como é que é este rendilhado burocrático onde estão afogadas as empresas? Como é que é esta carga fiscal que as esmaga e outros procedimentos, taxas e taxinhas que, na verdade, asfixiam e deixam em apneia o tecido empresarial português e também europeu. Então, o meu convidado especial é o Rui Lima. Olá, Rui Lima. Olá, Joana, boa tarde. Obrigada por teres vindo aqui ao Córtex Frontal. Eu sei que tu és gestor e empresário e também sei que na tua área tem sido uma aventura lidar com este monstro kafkiano que se tornou os regulamentos europeus, por aí fora. Podes-nos contar um pouco sobre isso? Sim, é um pouco, assim, acho que toca a todos, não é na minha área, não é acho que é generalizado, especialmente para as pequenas e médias empresas. Portanto, cada vez mais vivemos num mundo de regulações e regulações, especialmente regulações europeias. Exato. E que se criam umas atrás das outras, alteram, com custos elevados, porque isso implica normalmente grandes alterações, não é? Processos produtivos, em rótulos de produtos, em N coisas que as pessoas muitas vezes nem têm a noção. Rótulos, sistemas informáticos... Tudo. Certificações e tudo e mais alguma coisa. E são sempre regulamentos que saem atrás de regulamentos. Ninguém quer saber, às vezes, qual é o resultado deles, se tiveram um bom resultado ou não. Nem se funcionaram. Se funcionaram, ou se tiveram algum efeito positivo ou não. Nunca há uma avaliação. Nunca há uma avaliação, ou pode haver, mas praticamente acho que ninguém ouve falar delas. Certo. E não sentimos isso no nosso dia-a-dia também, em termos de melhorias. E, portanto, isso acaba por criar grandes complicações às empresas, especialmente as pequenas e médias empresas que não têm uma estrutura, não têm uma capacidade de resposta em termos legais, em termos regulamentares, face, obviamente, a empresas que têm uma estrutura muito mais elevada, que permitem ter várias pessoas para tratar de temas que são meramente burocráticos ou regulamentares. Se calhar só, para tratar só disso, não é? Praticamente só para tratar disso, porque realmente é algo que ocupa tempo, não só na implementação, mas depois tem que se ter todos os processos que estejam adequados aos novos regulamentos e àquilo que é imposto, seja a nível nacional ou a nível europeu, que normalmente é colocado e ninguém questiona, é feito, temos que aplicar, senão há coimas. Exato. E há sempre o medo que é imposto das coimas e que tem que ser aplicado e as empresas têm que se adaptar. E tem sido assim. Pois, porque é o que tu estás a dizer, empresas com arcabouço e com uma estrutura já um pouco maior, se calhar, provavelmente conseguem ter departamentos jurídicos e de etc., justamente para aplicar essas diretivas europeias e outras e aguentam isso, não é? Suportam bem isso. Mas uma pequena e média empresa, se calhar, não consegue estar constantemente a mudar procedimentos, para além de toda a instabilidade, não é? Que isso provoca. Sim, a legislação muda, taxas e impostos mudam, são feitos investimentos e depois mudam às vezes os impostos, que é outra realidade. O exemplo claro disso é o alojamento local, começou de uma maneira e depois foram mudando toda a legislação do alojamento local. Não é uma área que ainda vai voltar a mudar. Ainda vai de certeza. Portanto, a partir do momento quando há um novo negócio, há um novo tipo de realidade que começa a crescer, tem que logo pôr a pata em cima porque tem que se taxar ou tem que se regular aquele... Porque todos partem do princípio que todos nós somos estúpidos, precisam de ter alguém que decida por nós e que diga qual é a melhor prática. Pronto, basicamente é isso que acontece. Nas empresas é a mesma coisa, portanto, e uma pequena e média empresa, então quando estamos a falar então das pequenas, que é a origem da maior parte de todos os negócios, começam em pequenas empresas, torna-se complicado porque depois temos uma realidade... E é também a realidade do tecido empresarial português, não é? É a realidade, a maior parte das empresas são de pequena e média dimensão, a maior parte são de pequena até, e uma pequena empresa não tem a possibilidade nem a estrutura de poder lidar com isso, então, normalmente... um sócio-gerente ou uma pessoa que inicia um negócio ou que trabalha com um conjunto de sócios, uma parte estão ocupados com burocracias, com regulamentos, em vez de estar preocupados com a estratégia, com o seu próprio negócio. Claro, e isso acaba por ser a realidade do...
infelizmente, do tecido mais pequeno empresarial. Portanto, os empresários e empreendedores como tu acabam por ficar, se querem que o seu negócio sobreviva, ficam tipo mangas de alpaca, não é? Punhos de renda, lá está, afogados nas burocracias, Sim. em vez de continuar a ter a energia e a disponibilidade mental para ter o arroz, lá está, para fazer crescer o negócio, para experimentar outros caminhos. Sim, exatamente. Portanto, acaba por ser um sufoco total para o pequeno e médio empresário. Além, obviamente, depois estamos a falar só do regulamento e depois há a parte das taxas e dos impostos. Pronto, Sim, isso sim, depois sim. é outra coisa, não é? Seja no trabalho, portanto, na contratação de pessoas, seja depois também naquilo que é os impostos e taxas que as empresas têm que pagar em tudo e mais alguma coisa. E depois, para fazer face, às vezes, uma pequena e média empresa, para fazer face a novos regulamentos e que precisa de ser implementado, novos processos ou alterações, tem que recorrer normalmente sempre a consultoria externa, Paga. mais custos, obviamente, Paga o que deves. obviamente, e se tem a possibilidade para isso, consultoria externa normalmente para ajudar a aplicar esses processos, porque não têm conhecimento, nem têm possibilidade de poder gerir uma mudança dessas, sozinhos. Claro. Bom, tu já estás nesta área há quantos anos, Rui? Desde que saí da faculdade, basicamente. Desde 2007. Desde 2007. Agora já. Qualquer dia faz 20 anos. Qualquer dia faz 20 anos. Já tens experiência, não é? Portanto, não chegaste agora ao mercado e certamente isto foi mudando no teu tempo de contacto com estas realidades e de trabalho com estas realidades. Isto não foi sempre assim. Não, vai sendo implementado. Portanto, são sempre regulamentos, sempre uns atrás dos outros. Portanto, mantém-se. Nada do que é anterior praticamente é abolido, ou os novos é só para alterar o que já está implementado, ou normalmente mais regulamentos ou mais regras. Seja nas várias áreas ou categorias de negócio, seja na área alimentar, não alimentar, é uma loucura. Portanto, a nível de regulamentos, é preciso um curso só, ou pessoas especializadas só para tratar destas áreas, porque torna-se, às vezes, a partir de certa altura, muito difícil de gerir no dia-a-dia. Será certamente uma das razões pelas quais vemos tantas pequenas e médias empresas, sobretudo pequenas empresas, a falir, não é? E a fechar portas porque não aguentam. Não, fecham porque, obviamente, a parte regulamentar é problemática, depois é a questão dos impostos que é elevada, o mercado é pequeno, nós somos um mercado pequeno e em vez de as pessoas terem ajuda a terem níveis de impostos mais baixos ou uma situação regulamentar ou menos burocracia, não. Somos assoberbados com estes problemas todos e, obviamente, isso dificulta e acaba por levar ao fim de muitas empresas. Claro. Ajuda. Tens assistido a isso neste teu trajeto? Sim, muitas empresas. Acaba por ser natural, infelizmente, muitas empresas nacionais acabam por fechar, porque lá está, este tipo de regulamentos, este tipo de burocracias e até de impostos favorece mais, obviamente, empresas de grande dimensão, porque essas empresas têm uma estrutura que conseguem se adaptar facilmente a esse tipo de situações. Claro. E em termos fiscais também, têm uma sede fora do país onde têm menos impostos, já sabemos como é que isto funciona. Portanto, e obviamente têm sempre as suas vantagens, que não condenam. Estão a aproveitar a situação. Os pequenos e os médios empresários é que são, obviamente, penalizados com esta situação. Pois, tu estás certamente consciente, sabes, que todo o sistema de compras, não é, dos burocratas, montado pelos burocratas, justamente é um sistema de compras centralizado e que, justamente com este rendilhado tecnicistas, juridiquês, etc., favorece em si mesmo as grandes empresas e isso tem-se notado em todo o mercado europeu. É um mal que afeta todos os países europeus. É evidente, como tu dizes, Rui, um país pequeno como o nosso, ainda mais. O que é que tu achas da ideia, que eu confesso que sou bastante simpatizante, de que essa central de compras europeia fosse alterada no sentido justamente de favorecer os pequenos e médios negócios locais, até porque muitas vezes são os pequenos e médios negócios locais que conhecem também a realidade específica local, não é? E que, seja em obras públicas, seja noutras áreas, provavelmente vão responder melhor. Não, é assim, quanto mais centralizado, seja o que for, é sempre melhor. Dá poder às pessoas locais, mas lá está. Eu penso que mais importante do que estar a impor leis ou estar a obrigar a que se mude determinadas realidades, setores de mercado, centrais de compras, seja o que for, o mais importante era libertar todos os empresários, pequenos, médios, grandes, falo de todos. Os grandes é que têm a vantagem, obviamente, de ter a estrutura toda montada por trás, mas libertar para que o mercado consiga funcionar e as pessoas consigam respirar,
basicamente, perante este rendilhado todo. É preferível, bastava isso, muitas vezes, para poder facilitar a vida de todos os empresários. Não é preciso dar apoio, menos regras, maior transparência daquilo que é fiscal. Quando digo transparência fiscal, é a longo prazo, poder contar e saber o que é que vai acontecer a longo prazo. Não é daqui a um ano, fiscal também, não é estar a investir como algumas pessoas investem em determinados negócios e passado 2 ou 3 anos mudam, aplicam taxas e as pessoas não sabem onde é que vão de investir muitas vezes por causa disto. E para fora quem investe também cá, que é importante também investimento externo, acaba por ser uma república das bananas porque muda as taxas, muda a legislação de um momento para o outro e acaba por afetar o investimento e depois muitas vezes acaba por... E é isso que afasta normalmente o investimento, é isso que afasta a entrada de novos empresários ou pequenos novos empresários no mercado. Claro. Aliás, há bocado tu referiste, não é a tua área, mas há bocado tu referiste aí de passagem o setor imobiliário, que é um setor onde, de facto, os pequenos e médios negócios estão a ser prejudicados e nós vemos cada vez mais grandes fundos imobiliários a abocanharem e a apropriarem-se justamente, ao fim e ao cabo, de uma fonte de rendimento que era muitas vezes aquilo que equilibrava muitas famílias e uma classe média muito pauperada. Era, e depois, como se regulou tanto e criou-se tanta dificuldade para tanto para os inquilinos como também para quem arrenda as casas, e como se complicou muito a vida com mais legislação, ainda agora saiu mais legislação recentemente, por causa dos prazos de contratos e outras coisas, só dificulta cada vez mais a quem tem esse tipo de rendimentos. Portanto, óbvio, favorece, lá está, seja a área da imobiliária, seja outra área, sempre favorece. Quem já tem uma estrutura já grande montada, tem a vida toda facilitada com isso, porque já tem escala para poder dar resposta a isso. Portanto, tudo o que é regulamentos, tudo o que é taxas vai sempre afetar sempre os mais pequenos. Os tubarões brancos vão passando. E os tubarões brancos vão passando porque comem tudo o que aparece à frente, têm a estrutura e o tamanho necessário para isso, e os peixinhos pequenos, pronto, esses é mais difícil. Entretanto, uma área que tem sido especialmente profícua na produção de regulamentos e normas, etc., tem sido a área ambiental, não é? Sim. É a sustentabilidade, é o não sei o que é verde. Como é que tu no terreno tens vivido e tens sentido estas exigências? A nível obviamente, de tudo o que é produtos, já existe um conjunto de regras que já foram implementadas, temos que aplicar e já existem coimas sobre isso. E já certo. Estamos a falar de uma situação extensa, de detalhes, mas o que se assemelha para o futuro e o que se semeia para o futuro e que nós vemos no novo regulamento, quer dos Objetivos de 2050, aquilo que chamam o Green New Deal, ou dos Objetivos de Net Zero Carbono para 2050, é completamente surreal daquilo que vai ser e que vai ter consequências tanto para a população como também para as empresas, porque é completamente surrealista. Porquê? Porquê que é surrealista? É surrealista porque, no fundo, o que estamos a falar é criar cada vez mais regulamentos para as empresas, tanto a nível de reporting de carbono que têm que emitir, que emitem anualmente, entre outras coisas, como restrições a tipo de produtos materiais que possam ser utilizados, poluentes, e, obviamente, depois há sempre interesse, obviamente, com isto. E é claro, na proposta do Regulamento Europeu, investir em tecnologias e em ciência, entre aspas, óbvio, como dizem, toda a ciência, toda a tecnologia, para ter novos produtos ou novas respostas. Obviamente, isto é para pagar, obviamente, a todos os que estão interessados, obviamente, num caminho desse género. Claro. À custa, obviamente, das empresas e à custa da população, porque quem paga isto vão ser os contribuintes que vão pagar, porque isto vai ter custo, obviamente, tem um custo, e é um tiro no pé, porque nós estamos a fazer isto e depois temos o resto do mundo que não tem este tipo de regulamentos ou não vai aplicar. China, Índia ou em África também não vão aplicar este tipo de regulamentos. Portanto, estamos a dar um completo tiro no pé com regulamentos deste género. Já notamos, um dos exemplos disso é o preço da eletricidade que cada vez vai aumentando e da energia vai aumentando, é um custo cada vez maior. Que também afeta, obviamente, afeta profundamente as famílias, mas também impacta as empresas, portanto, como é óbvio. Afeta a todos, o custo é cada vez maior e não, é um tiro no pé porque, obviamente, os outros não vão aplicar isto. Na realidade, eu costumo dizer, estamos a falar de um conjunto de psicopatas, basicamente, que estão-se a marimbar para a população e para as empresas, aplicam este tipo de leis porque há um conjunto de iluminados que diz que não,
vamos ter um problema, temos uma emergência climática, então temos que aplicar isto, e então o que se lixa aplica-se, não são os que pagam. Empresas que são privilegiadas, são beneficiadas com essas mudanças, não é? Obviamente. As empresas que gravitam em torno do poder, que são sempre essas que se beneficiam, são as que são protegidas nessas situações. Net zero, etc., está-se mesmo a ver... Já essa ideia de carbono zero, eu sinceramente... É o net zero carbono. Gostava que alguém me explicasse como é que atingem o carbono zero, não percebo. Pronto, eles têm os seus objetivos, onde dizer há especialistas, determinados especialistas que defendem. Os que não defendem estão silenciados e censurados. Os que defendem, não, esse aí só ouvimos os que defendem tudo o que é à volta dessa narrativa, porque tudo o resto, obviamente, já sabemos como é que é. Porque esse mito de que a tecnologia não polui, não é que o digital não polui, esse mito de que a energia eólica ou a energia solar são limpas, é isso mesmo, é uma treta, não é? É um sonho. É uma história da carochinha. É um sonho, é um sonho. O digital polui muito, não é? Polui tanto como outras... E a energia que dizem que é verde e renovável, obviamente, depois tem outros problemas, claro, que normalmente a gente só olha para o lado bom, que é ver as imagens bonitas das eólicas, com por acaso não com achas tudo as verde. imagens muito bonitas? Não, mas a ideia que passam na comunicação normalmente é sempre com os riozinhos e com as folhas e com tudo, é tudo muito bonito. A florzinha. A energia solar também é tudo muito bonito, aquilo ocupa espaço e é preciso desflorestar tudo para ter espaço para aquilo tudo, mas a ideia que se passa é tudo muito bonito. Mas depois... E depois outra condição, depois o nuclear, que era outra hipótese, que poderia ser uma hipótese net zero, obviamente põe totalmente de lado. Portanto, isto acaba por ser dois tiros no próprio pé. Agora o nuclear tem sido... Fala-se, mas ainda com muita relutância relativamente a isso. Muita relutância. Debates, mas durante muitos anos sempre foi colocado completamente de lado, sem qualquer tipo de discussão, não, isso nem pensar. Portanto, colocado de lado era... Aliás, foram desativadas várias centrais. Na Alemanha, deu um tiro no pé ao fechar as centrais, investiu nas eólicas e agora e a realidade é esta, estou com a energia mais cara e com as eólicas o que chegou à conclusão é que as outras tradicionais estão a produzir ainda mais, ou o mesmo ou ainda mais. Porquê? Porque obviamente nós sabemos, isto é simples, eu não sou especialista dessa área, mas isto tem a ver com a consistência da produção. Uma coisa é produzir eólica através do vento, através da energia solar, que não é consistente ao longo do tempo, tem oscilações. Não é estável, eu não posso ter estoque e reservas de vento ou de sol para poder utilizar quando me apetece, ao contrário das energias tradicionais ou nuclear. Não consigo. Portanto, é um tiro no pé, é mais outro, obviamente com graves consequências para a população, porque vão ter cada vez mais a energia mais cara. Portanto, seja gás ou gasolina ou outros, porque através das taxas, vão ter sempre energia mais cara. Portanto, isto tem como consequência a pioria da qualidade de vida das empresas e das pessoas. E depois já agora há aqueles certificados todos que as empresas têm de ter, não é? De sustentabilidade e de não sei de quê. Sim, tem que ser, porque fica bem, é socialmente... Esses selos. Esses selos têm que ser pagos também muitas vezes, mas fica bem, tem que ser. Esta coisa faz-me sempre lembrar aquela história de que ia-se deixar de usar aqueles saquinhos de plástico muito pequeninos, muito fininhos para a fruta e para os legumes, porque seriam altamente poluentes, iam ser substituídos por papel, etc. Mas depois, afinal, decidiram que não, apenas pagamos mais uma taxa, mais um imposto, mais uns centavos, que, claro, no bolo geral depois pesa muito, para ter a bodega do saco. Sim, ou é pelas taxas ou é pela proibição. Portanto, nós levamos todos na cabeça, seja através de impostos ou seja através das taxas. Portanto, ou a uma ou a outra. Portanto, seja nos sacos, seja nas palhinhas de plástico, que na realidade tem um bocado de plástico na parte interior, mas pronto, não, é um pequeno detalhe que não interessa. São as tais contradições, as tais coisas que não já me disseram, já se li artigos a dizer que essas palhinhas até poluem mais do que as tradicionais. Há tudo, quer dizer, mas não se pode entrar em discussão nisso. Portanto, o objetivo era acabar as palhinhas de plástico e acabar com o plástico. Embora o plástico tenha muitas vantagens e trouxe muitas para a humanidade, porque é barato, é leve, permite preservar alimentos e teve um papel fundamental, hoje é uma coisa a acabar. É o Belzebu, porque obviamente vai para os oceanos, e não estamos a falar por questões ambientais, estamos a civismo, é uma questão de civismo, não deitar as coisas para fora do lixo, obviamente, mas é visto como uma coisa super negativa, quando o plástico, obviamente, tem as suas vantagens. Evidente. Como tudo tem as suas vantagens, mas também tem as suas vantagens. Evidente. Pois, eu tenho lido que realmente esta coisa do Green Deal, não é, do Acordo Verde e desta coisa de net zero, muitas empresas consideram pura e simplesmente inaplicável
e têm a vontade de mandar a toalha ao chão só de ler aquilo que já são as exigências. É completamente surreal aquilo, quer dizer, vamos ver qual vai ser o resultado final e como é que vai, mas é completamente surrealista, quer dizer, como é que é possível nós estarmos a dar um tiro no pé deste género com o resto do mundo a não aplicar uma legislação deste género, a regulamentar na Europa, como estamos a fazer na Europa. Nesse nervo, eu gostava de perguntar-te isto, até fazendo um bocadinho de advogado de defesa do diabo. É verdade, claro que a Índia ou que a China vão estar pouco borrifando para o ambiente, outra coisa qualquer, e vão produzir com plásticos, com nuclear, com o que lhes apetecer. O que lhes apetecerem. O que lhes der na real grana. Aliás, cada vez mais a China é mais carvão e tudo, portanto não... Exatamente. E claro, assim vão produzir produtos mais baratos, mais rapidamente, etc. E nos mercados, não é? Porque depois a União Europeia muitas vezes depois também não protege os mercados da inundação desses produtos que são produzidos. Portanto, proíbe, por exemplo, aqui o carvão, mas depois deixa entrar produtos que foram produzidos com carvão. Nós estamos a fazer, no fundo, isto é um bocado, lá está, é surreal. Porque no fundo o que estamos a fazer é penalizar quem está aqui a produzir, penalizar toda a produção cá com regulamentos, tendo a porta aberta, obviamente, e sabendo perfeitamente que do outro lado do mundo vão fazer. Mas acaba por ser uma contradição, porque assim, dizem que isto temos que ver tudo do ponto de vista global, não é? Mas do ponto de vista global é igual, seja produzido aqui ou seja produzido na China ou na Índia, quer dizer, é igual. É evidente. Portanto, supostamente, não é? Se supostamente tudo tem efeito a nível global, então, no fundo, estamos a trocar uns pelos outros, a lixar quem cá está. Claro, é evidente. Mas fazendo de advogado de defesa do diabo, como eu estava a dizer, muitas pessoas provavelmente dir-te-iam que, não, mas há problemas ambientais e nós temos que responder a esses problemas ambientais de alguma forma e as empresas têm que ser responsabilizadas porque contribuem para a poluição, não é? Cria-se essa ideia, obviamente, porque o que está no ar, e é sempre, é que o homem é culpado pelas alterações climáticas, pronto. E estamos a falar, obviamente, de... eles basicamente comunicam, é tudo comunicado, seja na comunicação social, seja os políticos, tudo neste momento está dentro dessa narrativa. Exato. Não está em causa aqui se existem alterações climáticas ou não, está aqui a causa que é qual é o peso e qual é o papel do homem, e eles partem que tudo, ou praticamente tudo, é papel do homem. Portanto, como é papel do homem, então tem que se basicamente cortar as vasas ao homem, basicamente. É culpa do ser humano. É culpa o ser humano por tudo, portanto, então o culpado é o ser humano, então a partir daí temos que começar a criar restrições e, basicamente, no fundo, porque a tecnologia não permite tudo, a querer voltar um pouco atrás no nosso estilo de vida. O ideal disto quase parece que é que vivemos quase como na Idade da Pedra. Na Idade da Pedra, basicamente, aí só havia o nosso carbono da respiração, não havia mais nada. Portanto, não, mas qualquer dia até se querem limpar, não é? O carbono da respiração. Qualquer dia chegamos a esse ponto, no limite, não é? Obviamente estamos aqui a exagerar, mas no limite é isso, quer dizer, a não ser as fogueiras, quando se acendia a fogueira para poder, quando inventámos o fogo, foi quando começámos a fazer, a produzir algum carbono, não pela nossa respiração só, mas por outros, por outras formas. Mas quase que parece que estamos aí nessa direção. Mas o carbono é essencial à vida, sem carbono não havia sequer plantas. Não, é essencial à vida, quer dizer, depois é assim, lá está a tal coisa. Mas parece que o carbono é alguma coisa negativa. Primeiro é tal pressuposto, que é o homem é culpado de tudo e o homem é que está a criar. O clima sempre oscilou, ninguém diz que o clima é fixo, não é estanque ao longo do tempo, altera-se. Claro que não. E o homem, em nível de conhecimento, a nível de clima, então tem poucos anos, face àquilo que é a história da Terra, poucos anos para poder tirar conclusões, a não ser com modelos e mais algumas artimanhas feitas em Excel e alguns modelos de alguns cientistas, que conseguem sempre dizer que, como o ano passado, que era o ano mais tinha sido o ano mais quente dos últimos 100 anos. 100 mil anos, dos últimos 100 mil anos. Pronto, eu gostava de saber como é que, com precisão, como é que conseguem afirmar uma coisa de forma tão categórica, mas pronto, mas essa é a realidade, portanto, e continuamos nisto, partem do pressuposto disto, e obviamente quem coloca isso em causa, todos os cientistas que colocam isso em causa, ou que criticam, obviamente, ou são censurados, ou são enxovalhados, ou são acusados de tudo e mais alguma coisa, ou não têm acesso, que é a realidade, a financiamento ou fundos para poder fazer investigação. Quem tem, obviamente, é tudo o que está ligado ao viés, obviamente, das alterações climáticas antropogénicas. Exatamente, a ciência está muito dependente dos patrocínios
Claro, está. Infelizmente sabemos isso, é a realidade. É a realidade, e isso fez com que a ciência deixasse de ser a dúvida permanente, a busca da verdade, a substituição do paradigma, para passar a ser também ela uma central de compras, não é? Etc. Mas isso do clima tem havido muitos escândalos, desde o Climate Gate até muitos outros cientistas que de facto se opõem, mas a verdade é que estes regulamentos vão entrando sem que sequer a Europa consiga proteger o seu próprio mercado. Sim, nós neste momento, seja a nível regulamentar, seja empresarial, seja regulações que afetam os consumidores, nós praticamente já aceitamos tudo o que é o tipo de regulamentação e como também é tão distante, o que se passa na Europa, muitas vezes com órgãos que sabemos que não são eleitos, exato, só o Parlamento Europeu é que é eleito, tudo o resto é não eleito, mas é dos não eleitos que muitas vezes vêm os programas, exato. E esta é a realidade, que é implementado e nós, praticamente a grande maioria diz isto é mais um regulamento europeu, olha lá vamos ter que alterar, é mais um regulamento europeu e nós aceitamos isto já sem qualquer questionamento, sem qualquer protesto, sem nada, já, porque o nível de regulamentos europeus é tão grande, nós perdemos completamente a noção do que é o nível de regulamentos europeus que são aplicados e que a maior parte das pessoas, por ser tanto, neste momento já não ligam. Nem as pessoas têm conhecimento, a grande maioria, sequer, nem perto, como é que funciona a Europa, claro. Quando digo Europa, a União Europeia dentro de Bruxelas, dentro daquilo que é a estrutura da União Europeia. Ninguém sabe. Portanto, está noutro mundo, está noutra dimensão. Verdade. E os eurodeputados também não têm ajudado porque, sendo o único órgão eleito, eles, na verdade, uma vez que são escolhidos pelo povo, parece que são deglutidos pelo Parlamento Europeu e nunca mais prestam contas, nem nunca mais dão à costa. Os líderes depois estão no Conselho Europeu, exato. Porque os primeiros ministros estão lá. Portanto, é sempre esta realidade que temos por trás, que é difícil mudar, e volto a dizer, sendo não eleitos, é dramático porque é aplicado cada vez mais regulamentos e regulamentos europeus, sem que se questione ou sem que haja qualquer tipo de avaliação ou qualquer tipo de escrutínio sobre isto. Muito bem. Para além deste glutão burocrático kafkiano, como estávamos a falar ao princípio, também as empresas neste momento estão a ter que gerir uma carga fiscal que é avassaladora e que muitas vezes, de facto, nem sequer permite o crescimento, não é? E o investimento. Fala-me um bocadinho sobre isso. É muito difícil porque nem é tanto só a questão do IRC, porque o IRC é uma taxa, obviamente, tem a ver com todo o tipo de taxas, desde algo que é surreal, que é a tributação autónoma, que é tributar, independentemente se a empresa tenha lucro ou não, ou penalizar até mais as que têm prejuízo. Uma empresa pode estar a passar um mau bocado. Sim. E tem um conjunto de despesas que é tributado autonomamente, em que a taxa é agravada quando tem prejuízos, ou seja, no fundo se não vais pagar impostos por lucros, vais pagar aqui mais alguma coisa. Chega a este limite e depois todas as taxas e taxinhas, seja de forma direta ou seja de forma indireta, sim, através de consultoria ou outras coisas que temos que pagar para fazer face àquilo que é tanto a regulamentação como até a área fiscal, acaba por dificultar, obviamente, muito a vida de todos os empresários. Isto obviamente, é sufocante. E depois, ainda mais, temos a questão dos impostos e toda a despesa que existe sobre o trabalho, porque, como sabemos, os custos de trabalho são elevados, porque a empresa contribui parte, o trabalhador paga, mas na realidade é tudo imposto que sobressai sobre as pessoas, porque é menos dinheiro que elas já vão no bolso. E imagina, para tu pagares 1000 euros limpos a alguém que trabalha contigo, quanto é que tens que pôr por cima? Para pagares 1000 limpos? Só, sem contar com subsídios, sem contar com seguros de saúde, sem contar com outras despesas, são 1200 e tal euros, 1230 euros aproximadamente agora, 1230 euros para a pessoa receber, se calhar, 700, 800, depende do escalão onde está, depende de outras variáveis. A questão dependente, depois cria uma complicação enorme, depois que é preciso fazer simulações, vivemos neste mundo, mas é preciso fazer simulações para tudo e mais alguma coisa, para a pessoa receber aquilo. Portanto, aquele bolo inteiro é o custo entre o que a empresa paga e o que a pessoa recebe, é um bolo enorme. Tens que pagar 1230 para a pessoa receber mais ou menos 700, 800. Exatamente. E se queremos premiar, que é outra questão, e nós queremos aumentar, fala-se muito em reter os jovens e as pessoas que querem fazer carreira em Portugal. E nós, quando queremos premiar e pagar mais às pessoas, pelo facto, pelo seu desempenho, pela sua dedicação, e que se queira pagar mais, isto é progressivo, ou seja, nós vamos pagar cada vez mais e a pessoa vai receber um pouco mais, ou seja, isto acaba por ser, e na realidade o que acontece nas empresas, depois tem que se ter uma estrutura burocrática
depois para dar por fora ou por outras formas, não é por fora, que é legal, mas Sim. ou através de vales-escolas, ou Sei. através de despesas de gasolina, ou através de carro da empresa. Portanto, isto cria... Caso contrário, não compensa. Caso contrário, não compensa. E mesmo assim, tudo taxado, alguns com tributação autónoma, portanto, e tem que se fazer contas se vale a pena, porque se calhar vai-se pagar mais. Portanto, esta é a realidade Mais não das sei quantas empresas. simulações. Mais não sei quantas simulações. Esta é a realidade do dia-a-dia das empresas. Portanto, podia ser tudo muito mais simples, mais direto, e nós complicamos a vida das pessoas. Mas quem leva sempre no fim do dia, quem leva não é as empresas, não são as empresas, Claro. são as pessoas, é o consumidor e são as pessoas que levam com isto. No Claro que fim, sim, claro é o que sim. contribuinte e quem está a pagar com o suor e com o trabalho, que vai pagar todos os regulamentos europeus, todas estes Green Deals e todos estes pesos que põem nas empresas ou em todo o lado, portanto, a nível regulamentar. Rui, a verdade, alguém tem que pagar aquela máquina infernal que se transformou a Europa, que está cheia de assalariados e colaboradores que ganham alguns Excepto grandes salários. Eles é que não vão pagar. Exatamente. É o contribuinte, no fim do dia são as empresas e os contribuintes que vão pagar para suportar isso tudo. Claro. E resultados sobre isso, bom, é a tal questão, não é? Se existe auditoria ou algum estudo sobre aquilo que se tem dos resultados daquilo, é muito difícil. Não. Há bocado referiste aí que há empresas que têm que pagar imposto mesmo que tenham prejuízo. Sim, há as tributações autónomas, foi uma invenção... Exato. Explica lá como é que isso funciona, das tributações Não, autónomas. tudo o que é despesas, por exemplo, isto obviamente para quem está dentro das empresas sabe, tudo o que é despesas, por exemplo, como de carro, ou despesas de gasolina, ou despesas como, a partir de certa altura, o Estado considerou que poderia ser rendimentos que podia ser de forma indireta dadas às pessoas. Certo. A forma que eles arranjaram foi penalizar as empresas, de certa forma, a terem que pagar uma taxa sobre isso, que é para puxar as empresas a não darem essas vantagens às pessoas. Lá está. No fim do dia, o objetivo é penalizar, neste caso o trabalhador, que tinha um benefício extra de outra forma que não pagaria tanto imposto. Eles penalizam a empresa para ser a empresa a ficar com a imagem de estar a tirar aquilo aos trabalhadores. Na verdade, é isto que acontece. Certo. Pronto. E a tributação autónoma foi criada, no fundo, para quando a empresa não tem lucros, porque pode-se partir do pressuposto que quando não tem lucros pode estar a fugir aos impostos. Então, cria-se a figura da tributação autónoma. Não tem lucro, exatamente. há fuga fiscal. Então tem que se arranjar uma tributação autónoma para arranjar ali algumas coisas que nós consideramos que estão a beneficiar administradores ou que estão a beneficiar trabalhadores, e então a empresa tem que pagar ali mais impostos. Portanto, se ofereceres, por exemplo, ou disponibilizares um carro para a empresa, para um trabalhador, o carro e o combustível, vai aparecer essa tributação autónoma. Claro, sim, isso é natural. Sim. E se tiver prejuízo, o peso, o valor é duplicado. Porque parte-se, lá está, do pressuposto, como se está a ter Pagam mais impostos ao prejuízo. Na tributação, sim. Portanto, em caso de prejuízo, aumenta a taxa. Desculpa, isto parem as máquinas. Não, mas não devia ser o oposto, a empresa tem prejuízo. Isto já existe desde o tempo da doutora Manuel Ferreira Leite. Isso não era a coisa do pagamento especial por conta, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, isso é outra coisa. Isso também é do tempo da Manuel Ferreira Leite. Isso já nem sei de que tempo é que é isso, sinceramente. Já vem de muito atrás. A tributação autónoma vem dessa altura, que é para penalizar situações ou determinadas despesas que a empresa possa ter em duplicado se tiver prejuízo. É um pequeno exemplo entre mil e uma coisas. Mas já está, isto já existe há muito tempo, mas obviamente nem todas as pessoas têm noção. Uma coisa é saber, outra coisa é ter a noção. É assustador. Quem é que quer abrir uma empresa nos tempos que correm? Exatamente. Nos dias de hoje, quem tiver uma ideia de montar um negócio, tiver esse espírito empreendedor, por aí fora, começa a olhar para isto tudo, não é? Para as taxas, taxinhas, impostos, regulamentos europeus, etc. Isto é altamente desmotivador. É dificultar a vida do pequeno empresário. Portanto, e um pequeno empresário que normalmente se calhar põe o carro em nome da empresa para fazer deslocações da empresa e também pessoais, era um benefício que usava. Pronto, não pode ser, portanto, por causa disso, então, um carro tem que ser, a despesa do carro tem que ser taxada autonomamente, então, porque pode haver a situação que ele pode estar a usar aquilo a nível pessoal. E, obviamente, isso era uma vantagem do pequeno empresário poder-lo fazer. Claro. Óbvio, é mais um desincentivo, obviamente, a montar uma empresa, porque é taxar. E então, se ele naquele ano correr mal, então, pagas a dobrar. As despesas do carro, o imposto em termos de tributação autónoma sobre o carro, então é a dobrar. Essa parte, não sei, é melhor rir para não chorar. Não, isto é surrealista. E então, de regulamentos europeus, é de chorar para rir. Quer dizer, por vezes, é tudo. É desde o tamanho da letra, do rótulo, e depois tem que alterar, e depois há uma alteração do regulamento, entretanto, uma interpretação da autoridade cá, interpreta de uma maneira, de lá de fora ou de outra. A aplicação da diretiva, não é? Exatamente. Então, quem já aplicou
ou tem, por exemplo, artes finais ou coisas já feitas, tem que alterar tudo. E perde-se muito dinheiro, não é? Perde-se tempo. Estragam-se produtos também, imagina. Tempo, quem dinheiro, trabalha com produtos expressíveis, ou assim. Houve uma altura, então, agora está mais calmo relativamente, mas houve uma altura em que, em termos de, por exemplo, rotulagem de produtos, era uma loucura. Era anos e anos a sair novos regulamentos sobre rotulagens. Só os rótulos. Só os rótulos dos produtos. Isto tem uma aplicação brutal, estamos a falar de tudo o que é os rótulos, todos os produtos que as pessoas compram. Sim, sim. Portanto, para termos a noção, nós pensamos que é uma coisa simples, mas só um regulamento dessa implicação que isso pode ter. Mas essas sucessivas alterações, depois quero voltar à parte fiscal, mas essas sucessivas alterações, por exemplo, na rotulagem, também mostra que não passam de uma cambada de incompetentes, não é? Não conseguem acertar à primeira, quer dizer, ok, tem que ter a ver o rótulo para o consumidor saber o que é que está a comprar e o que é que leva para casa, etc. Imagina, num rótulo de comida, não é? Tem que ter a composição, tem que ter o número de calorias, já não sei o quê, mas querem aquilo, ponham logo tudo de uma vez, não vão alterar não sei quantas vezes até acertarem. É muito complexo, porque depois é feito o regulamento, ainda não está aplicado, e até ser aplicado, depois há a evolução, e depois há várias situações, há Portugal e depois há países como a Alemanha e a França. Quando os reguladores da Alemanha e da França gritam e dizem que há alguma coisa que não faz sentido ou querem alterar, obviamente aí depois altera-se o regulamento. Vai tudo para trás. Claro, obviamente, muitas vezes ou para trás ou altera-se até ser aplicado. Obviamente cá em Portugal podemos gritar ou podemos fazer o que quisermos, é muito mais difícil, obviamente. Não é? É totalmente diferente, portanto, e esta é a nossa realidade. Estou a perceber. Mas é assim, estes eurocratas, eles também trabalham em gabinete fechado. Muitos deles, imagino que nem sequer saibam o que é, não sabem da poda, não conhecem, não puseram as mãos na massa, não conhecem o território onde estão a trabalhar, não é? Estão completamente longe. Estão completamente longe da realidade. É assunto de gabinete, não é? Infelizmente e então estratosférico, não estamos a falar a nível local. Certo. Estamos a falar da Europa, portanto ainda estão mais longe daquilo que é a realidade micro de um país como Portugal ou até a Alemanha dentro de uma determinada zona da Alemanha. Sendo um país até mais, em termos de influência dentro da União Europeia muito maior do que, obviamente, Portugal. Mas não têm noção dessa realidade, portanto, estão completamente fora. E como não são eles, obviamente, como não lhes sai do bolso, é o Zé Povinho, como costumamos dizer, exatamente, o pelo do trabalho e do suor do trabalho, que no fim do dia leva isso como fatura, claro. Mais tarde ou mais cedo, de uma forma ou de outra, certo. Seja com produtos mais caros, seja mais impostos, seja como for. Produtos mais caros temos todos sentido isso na pele. Olha, para voltar um bocado à questão fiscal, neste momento eu tenho ouvido muitos pequenos empresários como tu, Rui, a dizer que a carga fiscal é mesmo insustentável e que é difícil manter uma empresa aberta, a não ser que tenha um grande volume, não é? Mas que é difícil, é ingrato, mesmo quando não é tão difícil, é completamente ingrato, porque acaba por ser uma grande parte daquilo que é o lucro da empresa, acaba por servir para ir para o Estado. Sim, estamos como eu disse há bocado, não é só o IRS, são as tais taxas e taxinhas, é a questão da tributação autónoma, até o IVA que tem aumentado, que não incide totalmente sobre a empresa, é no consumidor final, certo, é o principal pagador desse imposto. Mas, obviamente, isso faz parte da construção do pricing de um preço de produto no final. Portanto, quando temos vários players pelo meio, obviamente, tem a sua margem, tem a sua margem. E depois temos um IVA que já vem nos últimos anos, 17, foi aumentando até 23, e vamos ver se não aumenta mais, que já está num nível muito elevado, mas vamos ver o que é que vai dar. Obviamente, isso depois tem um peso, não é diretamente na empresa, é indiretamente naquilo que ela tem de possibilidade de introduzir produtos no mercado, em que, obviamente, depois tem que ter em conta que tem um IVA pelo meio e na construção, obviamente, do preço final ao consumidor tem um peso, não é? Eu não posso vender um produto estupidamente caro. Se ninguém compra, não é? Obviamente, e se o IVA aumenta, mais dificulta-me a minha vida. Portanto, isto é tudo sempre a dificultar. Portanto, e obviamente, se eu tiver, então, parceiros pelo meio que têm que ter a sua margem, claro. Obviamente que é natural, e ainda por cima tem uma carga depois de IVA que o consumidor vai ter que pagar no final mais elevado, dificulta muito mais. Sim. A eletricidade, por exemplo, continua com IVA a 23%. Falamos já há bocado dos custos da energia e é absurdo, porque há bens de luxo taxados com IVA muito mais baixo. Exatamente. E há bens de luxo, entre aspas, que se pode ser considerado de luxo, que têm o IVA. Essa é outra questão, quer dizer, quando se olha, então, para aquilo que é o código do IVA, ou o SIVA. Sim, o SIVA. É tornar um imposto que até é simples numa andota, numa verdadeira andota. É um rendilhado, assim, não é? Não, é um rendilhado de interesses
quem é que fica com a taxa mais reduzida e quem é que fica com a taxa normal. Certo. É um rendilhado, é surrealista. Nós temos questões, por exemplo, historicamente, isto vai mudando as taxas, obviamente, porque é que numa determinada altura um chá a 23% e um café a taxa reduzida, quer dizer, não faz sentido. Porque é que um é luxo e o outro não é luxo, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém, às vezes é preciso. Não te esqueças que também existem muitos lobistas, não é? Óbvio, e o código do IVA é um resultado disso, quer dizer, quando olhamos para aquele código, é tornar, lá está aquilo que eu disse há pouco, é tornar um imposto que supostamente é simples, numa coisa completamente complicada, com interesse, obviamente, por trás, que é beneficiar determinados setores em detrimento de outros. Exatamente. Fala-se, seja de uma área ou de outra, seja de... Há bocado o exemplo do chá e do café, seja é completamente surrealista. Eu acho que este exemplo dos bens de luxo serem taxados com um IVA muito mais baixo do que bens essenciais de consumo, como a eletricidade, eu acho que isto é obsceno, não é? Lá está, a parte do princípio depois quem é que define o que é um bem essencial e o que é um bem de luxo? Depois é nessa área cinzenta que nós entramos. Mas aqui não é nenhuma área cinzenta, Rui, porra. Porque ir a um restaurante, por exemplo, tem a taxa intermédia na alimentação, nas bebidas, não, tem uma taxa intermédia para aquilo que é a alimentação e uma taxa normal para aquilo que são as bebidas, como álcool e outros. Mas porque é que ir ao restaurante tem uma taxa, mas se eu for comer um prato noutro sítio ou consumir determinados produtos do restaurante em casa ou outra coisa, porque é que eu hei de ter uma taxa diferente? Estou a dar como exemplo, não quer dizer que seja assim. Sim. Porque nem é o setor onde eu estou, não conheço as taxas daquela área, mas porque é que há de ser diferente? Porque é que existem estas portanto, e depois entra-se nessas contradições, nessas complicações. Depois, lá está, implica, quando se está e, por exemplo, aparece um produto novo ou é desenvolvido um produto novo, e se quer aplicar, às vezes tem que ser um curso, ou tem que para perceber que raio de taxa é que eu tenho que ter. Lá está. Um doutoramento tem que se consultar advogados para tem que se pagas outra vez? Ou consultar o fisco, que obviamente tem um viés, obviamente, quando há dúvida, um viés que o fisco, obviamente, quer sempre a taxa mais elevada, não quer a taxa mais baixa, não é? Claro. Portanto, no fundo é dar o ouro ao bandido, entre aspas, no fundo para me dar, o interesse dele, obviamente, do fisco, é ter, obviamente, a taxa mais alta. Portanto, nós vivemos sempre nesta situação. Por isso é que eu estava a dizer... Em caso de dúvida, não é? Se houver uma interpretação que seja, lá está, em zonas cinzentas, já sabemos que vamos sempre pagar por cima. Sim, e depois são consultas que são feitas ao fisco, depois têm efeitos definitivos. Portanto, a partir do momento que o fisco define que uma determinada taxa aplicada de IVA àquele produto é de 23, a partir dali é 23. Pronto, acabou. Portanto, não há volta atrás. Não há volta atrás. Portanto, quando vamos fazer uma consulta, já sabemos, e é vinculativa, quando vamos fazer uma consulta já sabemos se vai dizer que a 23 acabou. Pronto, às vezes é melhor nem fazer a consulta. Pronto. E depois às vezes os outros que estão no mercado que têm a taxa mais baixa e nós temos dúvidas, depois têm que aplicar a taxa mais... É uma confusão. No fundo isto é a nossa realidade. No fundo é um bocadinho para vermos às vezes a verdadeira anedota que nós às vezes vivemos no dia-a-dia com esta complexidade enrendilhada de legislação e de regulamentos. Certo. Pois, às vezes deve mesmo dar vontade de claudicar e seguir para outra, não é? Porque... Sim, às vezes é, mas depois também não está fácil lá fora, porque o resto da Europa também segue o mesmo caminho, infelizmente, segue o mesmo caminho, vão todos atrás. Claro. Infelizmente. Claro. Temos alguns países que ainda conseguem manter alguma liberdade fiscal ou não ter um peso fiscal tão elevado, como uma Irlanda ou outros, que favorece até as empresas, mas é muito... E sempre levar na cabeça, qualquer dia vai haver problemas, obviamente. Portanto, a tendência, infelizmente, tem sido sempre para complicar e piorar a vida das pequenas e médias empresas. A Europa quer fazer a harmonização fiscal e a harmonização bancária e tudo isso, não é? Claro, exatamente. Que é para ter o controle total, que é para os burocratas terem o controle total das taxas e de onde vamos gastar o dinheiro, não vamos fazer tudo. Portanto, no fundo, pouco falta. O caminho é esse, portanto, através do controle da moeda digital, que é outro passo também. Portanto, mais tarde ou mais cedo, continua-se a discutir sobre o tema. Que mais cedo do que tarde. Mais cedo, às vezes, do que nós pensamos. Centralizado, obviamente, qualquer dia controla-se exatamente o que é que podemos gastar e o que é que não podemos gastar. Claro. No limite, não é? E a propósito disso, estamos a caminhar para o final da nossa conversa, mas uma coisa que eu acho que se calhar também é importante deixarmos aqui patente é que depois litigar com o Estado, não é? Falávamos já há bocado deste poderio imenso, por exemplo, da autoridade tributária, mas litigar ou
ou fazer disputa em tribunal com o Estado, não sei se já fizeste alguma, mas é uma doença, não é? No meu caso não, mas sei que é difícil. E normalmente, que é para dificultar normalmente a vida das pessoas, seja das pessoas ou das empresas. Perante o fisco nós somos culpados em prova contrária. É o contrário. Portanto, paga-se primeiro e depois é que vamos recorrer. E temos que gastar, lá está, advogados, muitas vezes, às vezes sem razão nenhuma, muitas vezes até cai... Disparo primeiro, pergunto depois. Muitas vezes acontece em pequenas situações, e sim, já tive experiência no passado, pequenas situações de enganos, porque cai no automático, nos tais cartas automáticas que recebemos do fisco, em que depois temos que recorrer, temos que responder. Obviamente isso é preciso a advogados, é preciso recorrer a contabilistas. Obviamente, nós não temos conhecimento, a maior parte das pessoas não tem conhecimento para poder dar uma resposta daquela. Claro, é evidente. E então quem não tiver contabilizado ou documentos organizados, é pagar e acabou. E leva a multa, paga e tem problemas, obviamente. E depois, se tiver outra vez, ainda pior ainda, depois tem agravamentos. Portanto, acaba por ser muito, muito complicado e é mais uma coisa que ocupa tempo e dinheiro às empresas muitas vezes. Quando surgem situações dessas, às vezes, automáticas, porque aquilo é cego. Muitas vezes há uma diferença no valor ou diferença em alguma coisa que está no sistema do fisco, automaticamente segue uma carta logo ou para aquela pessoa ou para aquela empresa. Sim, eu já tenho tido empresários que me dizem não vale a pena, eu fui tributado de forma errada, mas acabei por nem sequer me mexer porque o que ia pagar de taxas judiciais, de advogados e não sei o quê, não compensava. Não compensa, muitas vezes não compensa, depende do valor, obviamente se for uma coisa muito grande. Aí já compensa, grande, do ponto de vista mas ninguém te vai ressarcir disso, não é? Ninguém te vai ressarcir desses custos. Não vai. Os custos vão lá estar. Eu recebo o dinheiro, supostamente que é devidamente meu, pagam um juro, pagam um juro sobre o período que tive, que foi indevido, mas quer dizer, não paga, isso não paga nem de longe o que se gasta em advogados, em contabilistas e tudo o resto. E em dores de cabeça também. E em dores de cabeça e preocupações, obviamente, para todas as pessoas. Obviamente. E já sabemos que ser empresário é trabalhar de segunda a domingo. E levar as preocupações no fim de semana. E levar exatamente para casa. E nas férias. Levar para casa ao trabalho. Exatamente. Não dá para desligar, não é? Nunca dá para desligar. Nunca dá para desligar. Olha, Rui Lima, muito obrigada por teres vindo aqui obrigado pelo convite. Foi uma conversa muito interessante e que, de facto, põe a nu aquilo que é a realidade áspera das empresas em Portugal e na Europa e que, obviamente, urge ser mudada. Se gostou deste episódio, deem o vosso gosto e, claro, partilhem com amigos e família. Já sabem, não perdem pelo próximo. Sucesso para a semana.